Olá pessoal, eu vou continuar com vocês o assunto de teste de hipóteses para a média, a partir daquele caso da embalagem de caixa de cereal com o peso médio desejado de 368 gramas, exercício montado pelo Levine, Serviço de Estatística. Bom, como apresentei no vídeo anterior, estávamos considerando a premissa básica de que as caixas realmente estão saindo com peso médio de 368 gramas e que a proposta de que a cada dia seria retirada uma amostra de tamanho 25 caixas, dessa amostra seria retirada calculado um peso médio. Esse peso médio seria confrontado com o valor associado à hipótese nula, 368, um de zero, e assim testaríamos duas hipóteses conflitantes. Hipótese nula, a média é 368, média populacional. Hipótese alternativa, a média populacional é diferente de 368 gramas. Bom, eu vou comentar nesse vídeo um pouquinho do que é uma estatística muito importante em inferência, que é o p-value, expressão em inglês, ou o valor P, sua versão traduzida. Bom, conforme eu havia comentado no exercício anterior, estávamos propondo que o teste de hipóteses estaria sendo realizado com um grau de confiança desejado de 95%, um alfa de 0,05. E que esse alfa e esse grau de confiança se traduziam numa divisão da curva de distribuição normal padronizada associada às infinitas médias amostrais da seguinte forma: as infinitas médias amostrais se comportariam conforme a estatística Z e, dada uma população com distribuição normal, supostamente média 368 gramas, a hipótese nula, 95% das amostras teriam uma média que cairia nessa região de H0. 5% das amostras teriam médias que cairiam na região de H1 à esquerda e H1 à direita, mesmo que a hipótese nula seja verdadeira. Por quê? Se o parâmetro, que é a média das amostras de tamanho 25, se esse parâmetro tem um comportamento de distribuição normal, é porque pelo menos uma pequena parcela vai ter média razoavelmente baixa e outra parcela vai ter média razoavelmente alta. Mas ao estabelecermos um alfa de 0,05 ou um grau de confiança de 0,95, isso significa que estamos aceitando que essa fronteira à esquerda, definida pelo alfa de 0,025, e essa fronteira à direita, também definida pelo alfa de 0,025, essas duas fronteiras delimitam o que nós definimos como significativamente distante do 368. Significativamente distante abaixo, significativamente distante e acima. Quaisquer outros valores correspondendo em média a 95% das possíveis amostras, nós teríamos médias amostrais não significativamente distantes de 368. Bom, então estamos falando de probabilidades. 95% a área central, 2,5% a área à esquerda, região extrema de H1, e 2,5% a outra área complementar, região de H1. Vamos voltar, por exemplo, ao caso da suposta amostra do primeiro dia, onde encontramos uma média amostral de 363. E transformamos essa média amostral em uma estatística Z. Recapitulando de que forma encontramos essa estatística Z, convertendo a distância entre 363 e o 368, que é o valor da média segundo a hipótese nula,
convertendo essa distância em número de erros padrão, dividindo então pelo valor do erro padrão, que era de 3 graus. Aqui. Essa estatística Z é de menos 1,67. Eu vou aqui simbolicamente colocar um traço no que poderia ser a localização desse valor de Z, menos 1,67. Vamos dizer que seja mais ou menos aqui. Vou dar uma reforçada aqui na largura. Então, esse traço vertical que eu coloquei agora, um pouco mais largo, um pouco mais grosso, corresponde à localização da estatística Z de menos 1,67. Observem agora essa área aqui à esquerda, do Z de menos 1,67. Toda a área abaixo da curva corresponde à probabilidade de 100%. Nós poderíamos, então, dizer que a área à esquerda desse Z de menos 1,67 corresponde à probabilidade de retirarmos amostras e encontrarmos médias amostrais inferiores a 363. Essa área esquerda corresponde também, de acordo com a tabela de distribuição normal padronizada, à probabilidade de encontrarmos estatísticas Z tão baixas quanto menos 1,67. Essa probabilidade de encontrarmos uma estatística Z tão baixa ou até mais baixa. Então, essa probabilidade de encontrar uma estatística Z tão baixa quanto menos 1,67 ou até mais baixa, e que corresponde então à área à extrema esquerda dessa estatística Z, ela é conhecida como valor P ou P-value, e nós podemos interpretar da seguinte forma: se essa probabilidade for muito pequena, é porque essa estatística Z está significativamente distante do centro do sino. E assim, a média amostral 373 estaria significativamente distante do 368, que é o valor, a premissa da hipótese nula. Então, nós vamos agora interpretar da seguinte forma: calculada a estatística Z a partir da amostra, transformamos essa estatística Z em uma área extrema. Então, é da estatística Z para a extrema. No nosso caso, a estatística Z é negativa, então a área extrema esquerda. Essa área à extrema esquerda da estatística Z, ela pode ser encontrada, por exemplo, pela tabela de distribuição normal padronizada. Mas eu também posso encontrá-la facilmente utilizando uma função do Excel. Então, eu pedi para uma função do Excel calcular a área à esquerda da estatística Z, Z-stat. Essa área eu consigo identificar, calcular pela função dist.norm p.n, que só pede um único argumento, que é a estatística, aliás, dois argumentos. A estatística Z, ponto e vírgula, e o argumento cumulativo, a resposta é verdadeiro. Valor verdadeiro para o argumento cumulativo. O Excel está me apontando uma probabilidade de 0,048. Em termos percentuais,
4,8%. Em termos unitários, 0,048. Como é que trabalhamos com a estatística, a medida do valor P, ou P-value? Da seguinte forma: quando nós temos um teste de hipótese bicaudal, nós temos o mesmo risco de encontrar uma amostra cuja estatística Z seja tão baixa quanto menos 1,67 ou até mais baixa. Temos o mesmo risco, a mesma chance de encontrarmos uma média cuja estatística Z seja tão alta quanto o recíproco, que é 1,67 positivo. Então, para um teste de hipótese bicaudal, a medida valor P ou P-value vai ser a área à esquerda de menos 1,67 e a área à direita da estatística Z mais 1,67. Então, a probabilidade de encontrarmos um valor tão extremo à esquerda ou à direita em estatística Z é o dobro de 4,8%, que corresponde a 9,6%. Em termos unitários, 0,096. Em termos percentuais, 9,6%. O que é 9,6%? É a probabilidade de, supondo-se hipótese dupla verdadeira, média populacional igual a 368 gramas. A probabilidade de nós retirarmos amostras com pesos tão extremos quanto 363 gramas, ou até mais extremos, é de 9,6%. Para muitos, essa probabilidade não é desprezível. Para nós, essa probabilidade ela deve ser comparada com o valor do alfa. Vejam que o valor do alfa corresponde à área à extrema esquerda de menos 1,96 mais a área à extrema direita de mais 1,96. E o valor P que nós estamos calculando agora corresponde à área à extrema esquerda da estatística que nós encontramos menos 1,67 mais a área à extrema direita do recíproco à estatística Z de mais 1,67. Como é que interpretamos? Quando a estatística do P-value, o valor P, é maior do que o alfa, é porque a estatística Z está interna em comparação ao valor crítico, ao valor fronteira, que é 1,96, nosso Z crítico. Então, observem que a estatística Z está mais no centro do que o limite, aquela fronteira do Z menos 1,96, que delimita a região de H1 com a região de H0. Então, nós interpretamos da seguinte forma: quando o valor P for superior ao alfa, é porque o risco de cometermos o erro tipo 1 é alto, e o risco de cometermos o erro tipo 1 é o valor P. Então, eu posso dizer que 9,6% é o risco de cometermos o erro tipo 1. E esse valor foi calculado a partir do comportamento da amostra. O nosso referencial é, de acordo com alfa, que é igual a de 0,05, ou seja, 5%,
estamos dispostos a correr um risco de no máximo 5% em cairmos no erro tipo 1. E o erro tipo 1 é aquele que nós rejeitamos a hipótese nula quando ela não deveria ser rejeitada. Então, quando o risco de cometermos esse erro é elevado, comparativamente elevado, que é aqui o caso, 9,6%, é porque nós não devemos rejeitar a hipótese nula, senão correremos um risco elevado. Então, quando o valor P é superior ao alfa, não rejeitamos a hipótese nula. E é este o caso. Nós temos um valor P de 9,6% ou 0,096, quando o nosso alfa é de 0,05 ou 5%. O valor P maior do que o alfa. Por isso, também com relação ao valor P, não rejeitamos a hipótese nula. Ok? Posso também enfatizar que, quando rejeitamos pelo valor P, também rejeitamos pela comparação entre a estatística Z e os valores limites de Z, os valores críticos de Z, à esquerda e à direita. Então, nós podemos optar a avaliação teste-hipótese pela localização da estatística Z em comparação aos valores críticos. Também podemos avaliar pelo valor P em comparação com o valor de alfa. Ok? Um abraço.